Essa é uma palavra que talvez você já ouviu bastante. Fala sobre a armadura de Deus. Por que Deus manda a gente usar a armadura? Por que Ele manda nos revestir? Por que Ele manda a gente estar preparado? Porque nós temos uma luta para lutar. Às vezes as pessoas se enganam, acham que o diabo tem poder, não tem poder, irmão? Ele tem poder. O diabo, se não é o sangue de Cristo e o que Jesus fez na cruz lá, irmão, o inimigo tem poder, porque ele vive atrapalhando a nossa vida, vive, nos atormentando. Se ele não tivesse poder, não falava para a gente orar, para a gente vigiar, não falava, não, vigie, ora, jejue, para que não caia em tentação. Então, mostra que ele tem poder, o inimigo tem poder. Se não é o Senhor Jesus na nossa vida, misericórdia. Note-se que quando Jesus estava no deserto, Jesus foi o quê? Depois de 40 dias de jejum e oração, ele foi tentado. E quem foi tentar ele lá? O diabo foi tentar ele. Note-se que não tentou ele quando não foi antes da oração, irmão Sérgio. Depois de 40 dias de orado, de jejuado, ele foi tentado. Ele foi tentado. E a Bíblia fala que ele houve até um diálogo ali de Jesus e o diabo. E ele transforma essa pedra em pão. E Jesus vai vencendo pela palavra. E diz que o diabo tomou Jesus e levou Jesus num lugar alto e mostrou. E falou: tudo que tem aqui é meu. Se você me adorar, Jesus falou: não, adorará somente o Senhor teu Deus, o nosso Deus, Esse adorará, o nosso Senhor. Aí levou Jesus, onde o diabo levou Jesus? Lá em cima no templo, no alto lá. E falou: lance lá, se jogue que os anjos vão te pegar. Ele falou: não tentará o Senhor teu Deus. O diabo estava levando Jesus, irmão. Mas Jesus estava vencendo. Às vezes não é porque nós estamos na igreja, estamos servindo a Deus, às vezes nós estamos de mão dada com o diabo e não estamos percebendo que o diabo está nos levando. De mão dada. E a Bíblia nos ensina aqui, Paulo, ele escreve a carta de Efésios, ele fala: ó, irmãos, no demais, irmão meu, o que está escrito? Que ele fala o quê? Fortalecei-vos aonde? Por que ele fala que você tem que estar forte? Porque se você estiver fraco, você vai perder a batalha. Nós estamos falando espiritualmente. Na nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, dominadores. Ele fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque se você não tiver fortalecido, se você não tiver, vou falar assim, na força do poder de Cristo, do nome de Jesus, você vai perder a guerra, você vai perder a batalha. Por isso que tem muito casamento sendo destruído, as coisas acontecendo, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então ele tem poder, sim ou não? Ele tem poder, ele destrói casamento, destrói o diabo. Note-se que quando Jó estava lá, Jó estava numa boa. Quem que matou todos os filhos dele com o vento e derrubou a parede lá e matou todos os filhos? Quem foi? Os animais, quem matou? Quem tocou em Jó lá e ele ficou doente? Mas houve o quê? Uma permissão de Deus. Agora, se você estiver fraco, dando a mão para o diabo, como que Deus vai te livrar? Nós estamos com a mão, dada a mão com Deus ou com a mão com o diabo, irmãos? Com Deus. Mas e aí? A Bíblia fala que aquele que está dado a mão com Deus é aquele que faz o quê? A vontade dele. Que ouve as minhas palavras e a pratica, e obedece. Ele fala: irmãos, no demais, irmão, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Aí ele começa: revestir de algumas, não, o que está escrito? De
toda a armadura de Deus, para que possais estar o quê? Firme. Para que você possa estar firme contra quem? Astuta cilada do diabo. Ele é astuto, irmão. O inimigo é astuto. Porque a primeira cilada que é de enganar, aonde que foi o inimigo na Bíblia consta? A Eva. A Eva no jardim. Você acha que ela era bobinha assim? A Eva era bobinha lá? Estava bobinha lá no jardim lá? Não. Ela tinha ouvido Deus falar que não era para comer do fruto. Que aquele fruto podia comer qualquer coisa, menos aquele fruto. Adão também acho que tinha conversado com ela. Mas o que ela foi? Enganada. Quando você para ouvir o que o inimigo está falando, ele vai te enganar. Vai te enganar, vai te enganar. E aí a pessoa lá na frente fala, mas como que eu caí? Talvez, né, não está na Bíblia, talvez Eva depois estava sofrendo lá depois do jardim, fala, por que eu fui comer? Por que eu fui sair do jardim? O jardim estava... Mas o que aconteceu? A serpente armou uma cilada. O diabo armou uma cilada e pegou ela. E induziu ela, fala, coma, porque o que Deus falou não é bem assim. Olha, estava desacreditando o que Deus tinha falado. E ela sabia que o Criador era Deus. Quem criou aquele jardim, quem foi? Quem criou ela foi o próprio Deus. Tirou da costela de Adão. Ela sabia de tudo isso. Sabia de tudo isso e vivia tudo isso. Mas de repente, ela não estava firme. Ela não estava firme. Não estava firme na palavra de Deus. Quando você não está firme na palavra de Deus, irmão, o inimigo te derruba. Ele te pega. Agora, quando você se fortalece no Senhor, como que eu fortaleço no Senhor? Como que eu faço para fortalecer no Senhor? Como que você faz para se fortalecer no Senhor? Qual é a sua ideia? Orando? Lendo a Bíblia? Vindo na igreja? Sim, tudo isso. E mais, é você tendo relacionamento com Deus. Agora, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não venho na igreja, eu vou ficar forte ou vou ficar fraco? Vou ficar fraco. Se eu estiver fraco, o que vai acontecer? Eu não vou ter força, eu não vou conseguir se revestir da armadura de Deus, eu vou estar balançando, e eu vou cair, o inimigo vai me enganar, porque eu não estou forte, eu entro na conversa da serpente, e é bem claro, ele fala assim, ó, para que possais, estais firme. Ele vai repetir, nós vamos ler várias vezes, estais firme, estais firme, estais firme. O que não é firme, cai. Se você tiver um dente e não está firme, o que acontece esse dente? Ele cai. Se uma coluna que não está firme lá na sua casa, o que ela acontece? Se um palanque de cerca que está lá no pasto, lá, cercando o boi, não estiver firme, o que acontece? Ele cai. Tudo que não está firme, ele cai. E a nossa fé tem que estar firme. Vamos lá. Por quê? Vamos lá, vamos ler? Por quê? Não temos, tá, olha lá, carne e o sangue, mas sim, contra quem? Contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais. Hostes espirituais do quê? Do bem? Da maldade. Como que você vai lutar contra isso, irmão? Um dia a pessoa falou assim, se parecesse o diabo, eu pegava um cabo de vassoura, quebrava a vassoura nele. De tão revoltado estava essa mulher, né? Falou, se eu pegasse Satanás e quebrava a vassoura. Você acha que não é bem assim?
Porque o negócio fala só, porque não temos que lutar, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra o quê? As forças das trevas. Irmão, é batalha espiritual, é batalha, é luta. Você tem que se fortalecer no Senhor, para você segurar o seu casamento em oração. Você tem que orar, você tem que buscar Deus para segurar o seu lar, sabe, você ser a coluna, pela sua família, pela sua casa, pela sua empresa. Eu sou coluna, eu vou me fortalecer no Senhor, eu vou buscar o Senhor, porque a minha luta eu sei que não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as coisas maldade. E a Bíblia fala, se você é essa pessoa que aceitava Jesus e não precisava mais lutar, vai ter que lutar, irmão. Porque aí o inimigo lança o desânimo, estou desanimado, eu não quero, sabe, aquele desânimo. Por que vem o desânimo? Porque a pessoa não está forte. Vai entrando, e muitas vezes é o inimigo. Vai deixando de ler a Bíblia, vai deixando de orar, e de repente nem crente não é mais. Essa semana, acho que foi essa semana, a pessoa me falou assim, olha, nunca saia da igreja. Eu falei, porque é tão difícil voltar. A pessoa falou para mim, eu tenho vontade de voltar, mas é tão difícil voltar. Quem teve esposa que estava na igreja e não veio mais, ou teve marido que não veio mais, você sabe a luta que você passa, de você convidar um filho, um marido, uma esposa para voltar na igreja, não é? É uma luta. Você pode falar, eles até concordam, amém, eu vou, mas nunca vai. Ô raiva que dá na gente, né? Porque a gente que entra na cabeça, acompanha, vamos para Deus, vamos buscar Deus junto. Mas parece que não é um negócio assim, mas é uma luta. Olha lá, é uma luta. É uma luta, temos que lutar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lutar em oração pelo meu familiar, eu vou lutar em oração pelo meu marido, eu vou lutar em oração pela minha esposa, eu vou lutar em oração pelos meus filhos, eu vou lutar em oração pela minha filha, eu vou lutar, eu vou lutar, porque eu sei que essa guerra eu não vou perder. Amém? Eu vou lutar, em nome de Jesus, eu vou lutar, porque é assim que fala, ó. Porque não temos que lutar contra a carne, é quando você fica bababá falando no ouvido deles. Eles ficam irritados com a gente ainda. Cobrando, né? Pai está cobrando, mãe está cobrando, ou a esposa está cobrando, marido está cobrando. A hora que for, eu vou, e nunca vai. E aí aquele negócio, ai, vontade de bater, né, irmãos? Vontade. Mas é uma luta espiritual, que você tem que tirar as suas armas carnais e lutar com as armas espiritual. E qual é a arma espiritual que eu tenho para lutar nesse caso? É orar, é jejuar, é interceder, é eu me preparar mais, me fortalecer no Senhor, é eu revestir de toda a armadura de Deus e estar firme, né? E aí o versículo 13 fala assim: portanto, tomai algumas coisas, ou é para tomar toda a armadura de Deus. Para quê? Para quê, irmão, que você tem que tomar? Para possais resistir. Então quer dizer que o dia mau vai, uma hora chega o dia mau, uma hora a doença bate na porta da gente, uma hora um problema bate, sim ou não? Então você tem que estar reforçado, resistido, para você enfrentar os dias complicados. O próprio Jesus deixou bem claro, ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, vocês vão vencer. E ele fala assim, nós lemos aqui: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ainda tenho que ficar firme. Você faz tudo e não acontece nada, mas você tem que continuar
firme. Mas eu estou orando, mas eu estou jejuando, eu já fiz de tudo. Não, você ainda vai continuar o quê? Firme, lutando, orando e intercedendo. E aí ele fala assim, havendo feito tudo, ficar firme. Aí no versículo 14, de novo, o que é? Está o quê? Ele fala, ficando firme? Fez tudo, fica firme? Estai, pois firme, tendo cingido o vosso lombo. O que é lombo? O nosso lombo. Cingindo o nosso lombo com e vestido a couraça da justiça. Irmãos, não tem como você viver uma vida de mentira. Você tem que ser cingido o quê? De falar o quê? A verdade. Tem pessoa que não sabe contar nada sem colocar uma mentira. Tudo tem que aumentar um pouco, tudo tem que mentir. Então você não está cingindo o seu lombo com a verdade, você está cingindo o seu lombo com mentira. Vai ficar vulnerável. O inimigo pode atacar você está abrindo uma brecha, né? Quem é o pai da mentira? Porque ele é mentiroso, irmão. O pai da mentira é mentiroso. E você tem que cingir o seu lombo com a verdade. Parar de mentir. Evitar mentir. Porque a mentira, além da mentira ter o quê? Perna bem comprida, é isso? A mentira tem perna curta. Uma hora aparece. Uma hora, principalmente os filhos, a gente que tem filho, adolescente, vai daqui, né? O meu está tudo casado, não adiantava mentir, depois eu descobria. Aí eles tinham que mentir outra mentira para encobrir aquela mentira, para justificar aquela mentira, e eu virava o mentiroso. Eu chamava de Pinóquio. Você é pior que Pinóquio. Tá, muita mentira. Pode parar, vamos falar a verdade. Por quê? Ele fala, você vai ficar firme, mas você vai cingir o quê? De verdade. E vestir a couraça o quê? Você tem que ser justo. Não dá para passar os outros para trás, não dá para se favorecer. Não, você tem que ser justo. É justo, é justo. Se é bom para mim, tem que ser bom para você. Se é bom para você, tem que ser bom para mim. Então você não vai estar com a couraça da justiça, mas da injustiça. E aí vem o 15. E calçados os pés no quê? São do evangelho da Tem gente que só tem o evangelho da discórdia, não sabe pregar a Bíblia sem brigar, para dizer que a religião do outro não presta, que a pessoa vai pregar. Hoje eu escutei lá na porta de casa de manhã lá assim, eu falei para ela, vai atender você. Quem vai 7 horas da manhã na porta da sua casa assim? Com a pastinha lá. Eu falei, vai lá, atendeu a mulher lá. Vai lá. Nós não fomos atender, ficamos quietinhos lá. Ficamos quietinhos. Verdade, irmão. Você iria, tá vendo lá, a testemunha lá? Eu não ia, irmão, pelo amor de Deus. Estou falando a verdade. Porque se eu abro a porta e ela vai pregar para mim, vai ter o quê? O evangelho da discórdia, da briga. E eles, e não vai me convencer, eu também não vou convencer eles, então é melhor não atender. Aí eu falei para ela assim, vai lá que é 2 amigas suas lá. Vai lá que tem 2 amigas suas. Chegou no portão do buraquinho, olhou, eu fui lá, olhei e falei, não, vou ter embora. Estava lá, e insistiu, viu, irmão? E bati, eu falei, mas será que não vai embora? Mas é melhor não atender, porque vai ser o evangelho da discórdia, da briga. Você tem que ter um evangelho da paz. Aonde você está, tem que ser uma pessoa lá no serviço, você representa Cristo, o evangelho da paz. Agora no serviço, você é a pessoa mais briguenta no emprego. Aqui discute com todo mundo. Como que pode ser o evangelho da paz? Vai no supermercado, briga no supermercado. Vai lá no ônibus, briga no ônibus. Vai no banco, briga no ônibus. Vai na loja, briga na loja.
aonde for, briga. E chega em casa, briga com o cachorro, briga com o passarinho. Não dá. Não dá. Ele fala assim: vocês têm que estar com o pé na preparação do Evangelho da paz, viver o Evangelho de Cristo. Eu sou da paz. Põe um ponto final, mas evite de ficar discutindo coisa que não leva a nada. Aí o versículo 16. Vamos lá. Tomando sobretudo, com qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. O escudo da fé. O inimigo lança a seta, você deleta, e vem, agora o inimigo joga a seta, você deixa entrar na sua cabeça, e põe minhoca na cabeça. Quanto casamento é destruído, porque a mulher põe na cabeça que o marido está traindo, e muitas vezes o marido não está acontecendo nada, ou então vice-versa. Põe na cabeça, é o inimigo que põe na cabeça da pessoa, e a pessoa acha que aquilo é uma verdade, e muitas vezes não está acontecendo. E ele fala assim: olha, você tem que pôr o quê? Você tem que ter um escudo, se livrar desses dardos inflamados do inimigo. O dardo é inflamado. Se você vê lá os índios pegam a flecha, os dardos lá, eles põem na ponta da flecha, o que eles põem lá? Um veneno, né? Um veneno lá do sapo, da cobra, da planta. Por quê? Porque quando ele joga lá no bicho, o bicho paralisia, não é? Toma uma flechada lá, o bicho podia correr, eles perderam o bicho. Aí quando acerta lá a flecha, o índio joga a flecha, aquele veneno, o que faz no bicho? Cai ali, ele vai comer o bicho lá, tá lá. O inimigo joga o dardo inflamado, o que vai? Vai inflamar você vai ficar uma pessoa inflamada pelo inimigo. Misericórdia, né? Você vê com outros olhos, né? Se tiver meio copo d'água, meio copo, você pode olhar, nossa, meio copo quer dizer, falta pouco para encher. Ou então, nossa, meio copo está acabando essa água, ninguém encheu. E depende de como estão os seus olhos. Você olhar para aquela situação e ver que dá para resolver, ou então é um problema insolúvel. Qual é a forma de você estar olhando para a sua vida? Nossa, essa dívida está aumentando. Não, essa dívida agora vai diminuir, porque agora daqui para baixo nós vamos conseguir. É diferente. Amém, irmãos? Amém. E aí fala assim: tomai também. Então o escudo tem que ser da fé, ter fé em Deus, porque a gente não tem fé, você tem que acreditar em Deus, amém? Porque não adianta eu pregar e você não crer em Deus, não adianta nada. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a espada que é a palavra de Deus. Não adianta você estar com a couraça, você estar com o calçado, você está fazendo a justiça, você está falando a verdade, você é a pessoa da paz, você está com o escudo, mas sua cabeça está sem proteção. Porque aonde o inimigo ataca em você? É aqui, irmão, na sua mente. Tudo está aqui, pensamento ruim, as coisas que vêm, aqueles pensamentos, tudo aqui, ó, a batalha da mente. É aqui, ó, que o inimigo mexe com você. A mente é tão forte, que quando você começa a pensar uma coisa, aí você sai falando sozinho, na rua. Quem já falou assim, andando sozinho? Minha esposa não pode andar, eu vejo ela assim, eu falei, nossa, o que está acontecendo? Não, eu estava pensando no negócio das mulheres, eu falei, misericórdia. Vem pensando alto, porque a mente agora você pode usar sua mente para o bem, ou quando o inimigo começar na sua mente, começa a orar em língua, começa a cantar em hino, irmão, não deixa o inimigo mexer na sua mente. Aí você começa a pensar, às vezes é coisa lá do passado, que já enterrou o defunto, aí começa a pensar tudo, e aquilo vem e revira, e aquela revolta, um negócio que já passou. Então,
nesse momento que vem esses pensamentos assim, que vai te mexer no seu emocional, começa a louvar a Deus, começa a cantar a Deus, amém, irmãos? Você livra a sua mente disso aí. E aí o versículo 18: depois de você cingir o lombo da verdade, depois de você contar a verdade e não mentira, de você ser injusto do que injusto, você ser o evangelho da paz, né? Você apagar os dardos inflamados do inimigo com o escudo, você ter o capacete, a espada que é a palavra. Por isso que é bom aprender a palavra de Deus, né? O que fala no versículo 18? Vamos ler? Vamos lá. Orando com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, então orando é só de manhã? É orando só de tarde? É aquela oração assim, ó. Se eu falar para você, vamos orar, não ora para sua família, não ora para você, e não ora para pedir as coisas, a pessoa não consegue orar mais nada, porque acabou a oração dela, porque a oração dela é igual aquelas crianças da Xuxa: um beijo para você, um beijo para ela e um beijo para a Xuxa. Aí vinha outra: um beijo para você, um beijo para você, e um beijo para meu pai, um beijo para minha mãe e um beijo para a Xuxa. Só sabe orar a mesma coisa. A oração: Senhor, abençoa eu, o alimento, eu durmo, me guarda, amém. Se mandar 10 vezes, faz a mesma oração. Não tem de você aprender a agradecer a Deus, de você aprender a adorar a Deus, de você aprender a suplicar a Deus pela misericórdia dEle. Amém, irmãos? Porque a gente olha muito o umbigo. E ele fala que nós devemos orar em todo o tempo. Então está faltando o quê? Nós orar mais. Está faltando o quê? Mais. O quê? Oração com súplica. Você suplicar e vigiando e perseverando por todos os santos. Amém? Então é fácil, né? Por que o apóstolo Paulo escreve isso aos Efésios? Ó, vocês têm que fazer isso, e por fim orar em todo tempo. Por quê? Porque no versículo 1 do capítulo 6, que é aí que começa, gostoso, fala assim: vós, filho. Opa, o que está falando? Vamos de novo. Vós, filho, sede obediente. Os filhos têm que ser o quê? Diga amém, irmãos, os pais. Amém, amém. Os filhos têm que ser. Vocês estão obedecendo aos seus pais? Sim. Vocês têm retrucado seus pais? Vocês têm questionado seus pais? Você não concorda com seu pai? E aí o versículo 2. Vamos lá. Está ficando boa a pregação, amém? Amém, né, os pais, né? Glória a Deus, oh, glória a Deus. Vai lá. Honra o pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento. Eu devo honrar. Não é quando meu pai está só certo. Eu tenho que honrar o meu pai, se meu pai está certo ou não. Eu tenho que ter honra. É meu pai, é minha mãe. Não tem isso de querer bater boca com o pai e bater boca com a mãe. No meu tempo, se você falasse alguma coisa, a minha mãe já vinha uma outra aqui, ó, do dentro entrar para dentro. E tinha a varinha lá atrás da porta lá. Não estou falando isso, mas tinha a varinha. Graças a Deus para minha mãe. Depois que apareceu a havaiana, misericórdia, aquele ficou estreito. Achava que a varinha era de amora, era doída, mas depois que a havaiana é chapada, né? Fica chapado, né? Mas minha mãe falava: eu sou sua mãe, você vai obedecer. Não, escuta. E a minha mãe estava errada, porque a Bíblia fala que o filho tem que ser obediente aos vossos pais. Nós devemos honrar
o nosso pai e a mãe, porque o primeiro é mandamento do Senhor. E nosso pai que está velhinho, nossa mãe que está velhinha, e aí, irmãos? Nós temos que honrar os nossos pais, nossas mães, não podemos esquecer deles, amém, irmãos? Devemos honrar eles. Por quê? Por que temos que obedecer, criançada, jovens? Por quê? E honrar. Versículo 3. Te vá bem. Está entendendo? A pessoa que não honra, que não é obediente dos pais, a pessoa que não honra o pai e a mãe, ali não tem o mandamento do Senhor, ele não vai bem. Pode ver, o pai e a mãe é uma bênção, as coisas dão certo, e o filho, tudo que faz, pode saber, tem alguma coisa. E fala assim, que aquele que honra o pai e obedece ao pai, ele vai viver muito tempo, porque isso é promessa. Amém. Agora, os filhos, versículo 4. E vós, pai, os pais, pode aumentar a voz, vai lá. E vós, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas cria. Nossa, pode ler, irmão. Mano, não cria. Ai, nossa, mano, não provoque a ira dos seus filhos, porque tem pai que perturba tanto o filho. E fala, e fala, e fala. Irmão, não precisa ficar falando, repetindo tanto para o seu filho. Não, eu falo. Você está provocando a ira dos seus filhos. Nossa, eles vibraram aqui, as criançadas aqui, irmão. Acho que eles não sabiam desse versículo, não. E o Tiago sabe desse versículo há muito tempo. Porque um dia, quando ele era adolescente, isso marcou eu. E eu cheguei e falei para Tiago, você pega lá, Tiago. Estava lá no campo, lá na associação. Vai lá, você tem que correr, tem que marcar, você tem que bater, pega duro. Não deixa passar, não sei o quê. Não vou fazer isso, pai, não vou bater. Dá carrinho, pega duro. Honra seu pai, Tiago, vai lá. Ele, vai estar escrito. Não provoque a ira dos seus filhos. Fiquei quieto, sentei na arquibancada, fiquei quieto. Você lembra, Tiago? Acho que nem lembra mais. Lembra, né? Falou isso para mim. E com a palavra você não pode falar nada. Citou que é a palavra para mim. Tá bom, jogue aí então. Porque eu queria que ele desse mesmo, que tinha um moleque muito bom de bola. Falei, não deixa passar. Ele falou, não vou bater, assim, não vou. Eu falei, obedeça, honra seu pai. Ele falou, não provoque a ira dos seus filhos, pai. Está escrito também. Tá bom. O pai não pode, a mãe não pode provocar. Às vezes fica com aquelas brincadeiras de chacota, brincando com os filhos, perturbando, e não sei o quê, infernizando a vida dos filhos. Acaba provocando a ira. Amém, irmãos? Estava indo tão bem para os pais, não, ele virou esse negócio aqui agora. Meu Deus do céu. Mas é a Bíblia, né? Mas criai na doutrina e na demonstração do Senhor. Quer dizer, o pai tem obrigação de ensinar os filhos na palavra de Deus. Tem que ensinar. Eu já contei, o Isaac foi dormir pela primeira vez em casa. Na hora de dormir, vamos dormir, vamos. Cada um para sua cama e tchau. E ele falou, não, vovô, nós temos que fazer a devocional. Eu falei, nossa, mas devocional agora? Não, estou cansado. Fazer a devocional. Eu falei, então vai lá, vovó, vai fazer a devocional. Foi lá na salinha fazer a devocional. Vovô não vai vir? Não deixou começar a devocional se eu não fosse junto. Por quê? O Tiago e a Beatriz faz a devocional junto. E aí leu a Bíblia, contou a história e orou e fomos dormir. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Ao pai, não provoca ira, mas criai na doutrina, no ensinamento do Senhor. Versículo 5. Vós, servo, obedece. O servo é empregado, amém? Vamos pôr aqui empregado, amém? Vós, empregado, obedecei a vossos patrões. Vamos lá, quem é empregado ele não quer ler, vamos lá. Vós, servo, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor,
na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não pode, irmão, você que é empregado, ser um mau empregado. Se você é cristão, irmão, não interessa o quanto você ganha, o serviço que você faz. Você tem que trabalhar ali como se estivesse trabalhando para Cristo. Amém ou não amém? Não tem que reclamar do emprego. Obedecer igual Senhor, tem que obedecer. O patrão manda e o empregado agora quer retrucar, quer dizer que o patrão está errado. Aí depois o patrão fala, vou dar sua conta para você. Nossa, não tem paciência comigo. O patrão está lá, ele sabe que aquilo é o empreendimento. Se porque o empreendimento dele não der certo, ele não tem empregado, não tem salário, não tem nada e quebra o sonho do patrão. E a Bíblia orienta isso aí, porque estava uma bagunça lá, irmão, em Éfeso, lá, os crentes lá, os filhos não estavam sendo obedientes, eles não estavam honrando o pai e a mão. Paulo começou a escrever, os pais provocando a ira dos seus filhos. Quem trabalhava de empregado não estava sendo não estava sendo um bom funcionário. Irmão, se você não gosta da empresa que você trabalha, você ora e pede para Deus abrir outra porta. Mas enquanto você estiver ali, seja o melhor empregado. Porque quando você for embora dali, as pessoas não vão falar, graças a Deus que foi embora. Não faz falta, não. Puxa vida, por que foi embora fulano? O Samuel estava em Curitiba, Samuel contando que um irmão da igreja dele trabalhava lá no escritório, onde ele trabalha, na diretoria do Bradesco, saiu porque arrumou uma oportunidade melhor. Já faz, acho que uns 6 meses, né, Kátia? Não lembra? Todo dia alguém fala dessa pessoa. Fulano, não acredito que o Bradesco deixou perder esse empregado. Aí não sei o que lá, meu Deus do céu, bem que o fulano falou isso. Era um cara porra e valente, só que não foi valorizado no salário. O que aconteceu? Um dia ele arrumou uma oportunidade, foi trabalhar em outro lugar. Mas nem por isso ele foi um mau empregado lá. Até hoje o Samuel fala assim, todo mundo fala dele, pai. E nós vimos ele pregando, né, Kátia? Vimos ele pregando, um homem de Deus. Todo mundo fala bem dele. Até na hora de tomar o cafezinho, era uma pessoa agradável. Porque é duro, meu, você conversar com pessoa que só reclama, só xinga, só fala palavrão, apesar que crente não pode falar palavrão, amém, irmãos? Não é para falar palavrão. E aí a pessoa amarga e fala que ele era tão bom funcionário, mas tão bom funcionário, tudo bem, não foi valorizado, mas Deus viu e Deus abriu uma porta melhor e maior. Hoje ele está trabalhando para uma empresa e ganhando em dólar. É bom ou é gostoso ganhar em dólar? Sim ou não? Morar no Brasil e ganhar em dólar? Oh, glória a Deus, sonho de todo mundo. Porque Deus foi fiel com ele. Porque enquanto ele estava ali, ele trabalhava como a Cristo. Amém? Amém. Então amanhã eu vou chegar no emprego, se tiver que limpar o banheiro, eu limpo. Se tiver que varrer, eu vá. Não, só faço isso. Não, seja o melhor empregado, seja voluntário, trabalhe, que Deus, porque a recompensa vem é Deus que está vendo, amém? E você vai evitar muito problema na sua vida. Glória a Deus. Aí, é onde nós paramos. Versículo 6. Não servindo à vista, quer dizer, só trabalha na vista do patrão. Longe, está até aí, ó. Não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração. Perto do patrão é um leão para trabalhar. O patrão saiu, é uma lesma, né? A Bíblia, não servindo à vista. A vista eu sou prestativo. O patrão foi embora. Vamos diminuir a máquina aí. Vamos tomar um café. O patrão saiu. Olha o patrão vindo lá. A Bíblia,
Os outros podem fazer, mas você não, você é cristão. Com o patrão perto, o patrão longe, eu vou trabalhar o que tem que trabalhar. Amém ou não amém? Oh, glória a Deus. E fazendo, ó, não como os homens, mas fazendo de coração a vontade de Deus. Glória a Deus, os patrão, né? Agora vem para os patrão aqui. Vamos lá. Versículo: servindo de boa vontade como ao Senhor, não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, aí se serve, será livre. E vós, senhores, aí ó, fazei o mesmo para eles, deixando-os a ameaça, sabendo também que o Senhor é deles, e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção pessoal. Vamos ler o 9, vamos lá. E vós, para com eles, deixando-os as ameaças, que o Senhor é, que para com ele não há. Porque eu sou patrão, não posso pisar no empregado. Os empregados tudo dando risada aqui. Glória a Deus, né? Porque eu sou patrão, eu não posso ameaçar mas a Bíblia é maravilhosa, irmão, tem tudo, né? Tem chicote para o filho, tem chicote para o pai, tem reio para o patrão, tem reio para o empregado. A Bíblia é perfeita. Se você obedecer a Bíblia, não tem como dar errado. Amém? Eu falei alguma coisa de mim, eu fiz questão de vocês lerem comigo aqui. A Bíblia fala assim, que o homem que construiu a casa sobre a rocha, é aquele que ouviu a palavra e as praticou. E o homem que construiu a casa sobre a areia, é aquele que ouviu a palavra de Deus e construiu a sua casa sobre areia. A hora que veio a luta, o vento, a val, a chuva, o que aconteceu? Está entendendo? Para você ficar firme, constante, construa a sua vida na presença de Deus, servindo a Deus. Por que Paulo escreve, por isso que se você tiver a armadura, se você estiver estando firme, se você estiver fortalecido na força do Senhor, revestido da armadura, nós falamos toda a armadura, você não vai dar essas vaciladas do versículo 1 ao versículo 9, vai estar tudo certinho com você. Amém ou não amém? E aí que possa o inimigo vir, eu estou alinhado e coberto na proteção do sangue de Cristo. Amém? Você recebe essa palavra?